Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que alegria estar com você por aqui nesta terça-feira pela manhã. Depois desse recital que o Payet proporcionou para a gente na noite de ontem. E antes de falar muito desse jogo, desse confronto contra o Bahia, eu vou pedir um favor para você. Já deixa o seu like, já compartilhe nas suas redes sociais. É sempre importante dar essa moral para a gente aqui no AV+. Inclusive, dá uma olhada se você já é inscrito, se você recebe as notificações, porque é muito legal a gente ter esse carinho e essa quantidade de pessoas que acompanham o nosso trabalho, tanto aqui no AV+, como também lá no Atenção Vascaínos. Que ontem à noite, 25 mil pessoas online, depois do recital do Payet. Tínhamos mais gente na nossa live no Atenção Vascaínos do que dentro de São Januário. Torcedor, para quem quiser me acompanhar e acompanhar as redes sociais aqui do canal, a rede social do canal é @avascaínos. E a minha rede social é @jeanfaisca1. Ontem, durante o dia, num trabalho de apuração do canal, a gente tinha a escalação já do time do Vasco, com a entrada do Galdames, que muita gente não entendeu, o Sforza no banco, o desfalque do Coutinho, que a gente já trouxe desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira. Enfim, os 11 titulares estavam ali. E eu, num determinado momento durante o dia, eu escrevi lá que era o cenário ideal para o Payet colocar o jogo no bolso, desde que ele tivesse a intensidade que ele teve no jogo contra a equipe do Cuiabá, em que ele entrou aí faltando 10 minutos e arrebentou com o jogo. E não é, torcedor, que a minha previsão estava certa. Deixando claro que é óbvio, eu também erro nas minhas previsões. Só que ontem eu estava bem nas minhas previsões, porque no pré-jogo eu coloquei o placar de 3-2 e à tarde eu falei sobre o Payet. Numa equipe que ontem, torcedor, ela começou a criar um modelo de jogo que eu tinha certeza que privilegiaria esse centroavante de mobilidade à saída do Verratti. Ficaria melhor para esse meia central. Semana passada, eu levantei o questionamento de como ficaria melhor para o Coutinho sem a presença do Verratti. Que eu teria uma curiosidade se isso se tornaria uma verdade absoluta. E ontem a gente pôde observar que a gente não precisa ficar apenas refém de um modelo de jogo. E se você que está aí me assistindo está achando que isso aqui é uma crítica ao Verratti, você está muito enganado. O Verratti talvez seja o jogador, o simbolismo da ressurreição do Vasco no respeito no futebol nacional. O que esse jogador fez desde a sua chegada ao Vasco é algo que o torcedor do Vasco precisa ter muita gratidão, e eu tenho. Só que isso não anula a possibilidade do Vasco criar um outro modelo de jogo. E ontem, com a ausência do Verratti, ficou bem claro que dá para você criar um outro modelo de jogo, muito mais aceso, muito mais atacando espaço, muito mais de bola no chão, muito mais com infiltrações, do que simplesmente chegar numa zona do campo e colocar essa bola para dentro da área. E ontem, a gente até brincou aí na hora de dar as notas, já no final da live do pós-jogo, porque era difícil achar um jogador que não foi bem. Todo mundo, dentro desse carrossel que foi a equipe do Vasco na noite de ontem, principalmente no primeiro tempo, foi bem. Falando do esquema tático dessa equipe do Vasco, o técnico Rafael Paiva continuou nesse 4-2-3-1, com o Galdames mais pelo lado direito, o Matheus Carvalho mais pelo lado esquerdo, com o Puma, que a gente já pode considerar o titular da ponta direita do Vasco, Rayan de 9, Emerson Rodrigues pelo lado esquerdo e jogando centralizado o Payet.
E o Vasco, no começo do jogo, acaba tendo um pouco de dificuldade porque a bola fica com o Bahia. Aliás, o Bahia ontem teve 52% de posse de bola durante a partida. Na maioria dos jogos que o Bahia está envolvido, ele fica com essa posse. Porque se você tem um meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, você acaba gastando a bola. Você acaba ficando bastante com a bola. E lá na frente, talvez o Bahia seja uma das poucas equipes no futebol brasileiro hoje que joga nesse losango no meio de campo, com dois atacantes lá na frente que não são nem atacantes de referência de 9 de ficar dentro da área e nem atacantes de beirada. Digamos que eu posso identificar aqui o Tassiano e o Everaldo como dois segundo atacante, como a característica do David, para o torcedor entender melhor. Tanto que o Tassiano consegue navegar em várias posições, que ontem, no segundo tempo, com as alterações do Rogério Ceni, acabou vindo jogando quase como um segundo volante na equipe do Bahia. E quando o Vasco faz o primeiro gol num chute do Puma, em que o goleiro do Bahia acaba soltando a bola, o Emerson Rodrigues faz 1-0. Depois, numa infiltração pelo meio da área, o Rayan acaba sofrendo o pênalti, o Payet vai lá e coloca na gaveta. Chegando o terceiro gol, uma bola que o Vasco recupera no meio de campo, o Payet arrasta, bate com a canhota e acaba fazendo 3-0. O Rogério Ceni percebeu que esse losango no meio com esses dois jogadores lá na frente não ia rolar. Já faz duas substituições ainda no primeiro tempo, colocando o Lúcio Rodrigues, que é essa joia uruguaia que o Vasco tentou a contratação, e o Ademir. E olha que o Rogério Ceni acertou em cheio. Ainda no primeiro tempo, numa bola que o Lucas Piton teve dificuldade na marcação, o Ademir traz para dentro, cruza com a perna esquerda, o Lúcio antecipa o Maicon e acaba fazendo 3-1. No segundo tempo, o Vasco tem a oportunidade de matar o jogo, de fazer o quarto gol, não faz. O técnico Rafael Paiva começa a fazer alterações na equipe do Vasco e a equipe do Vasco não consegue manter aquele ritmo do primeiro tempo e a gente sabia que ia ser difícil. E o Vasco acaba levando o segundo gol aos 30 minutos da segunda etapa. Aí, torcedor, foi daquele jeito, modo Vasco, que a gente já sabe como é que é. Tanto é verdade que faltando 2, 3 minutos, o Léo Jardim faz um milagre, a bola volta para o Ratão, jogador do Bahia, ele acaba chutando para fora dentro da pequena área, meio que se embolou com a bola ali e o Vasco manteve a vitória. E ontem deixou claro que agora é olhar para cima. O Vasco está a 3 pontos desse possível G7. Claro que a sequência do Vasco é muito difícil, a gente não tem dúvida nenhuma. Agora, eu, torcedor, estou muito satisfeito com a performance do Vasco até aqui. E muito se deve ao grande trabalho do técnico Rafael Paiva, que desde que assumiu o Vasco tem a quarta melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso é muita coisa, porque o nosso elenco talvez teria dificuldade para estar presente entre os 8 e 10 principais elencos do Campeonato Brasileiro da Série A. E você conseguir fazer desse elenco o que esse Rafael Paiva faz, e um treinador com personalidade, porque ontem ele colocou o Galdames, e eu até falei no pré-jogo, a gente tem que acreditar no dia a dia, no trabalho, de quem está vivendo ali com os jogadores. E isso mostra muita coisa, de forma positiva e de forma negativa. Eu sei que ontem, no pós-jogo, eu até fui um pouco, minha opinião, forte demais em relação ao Alex Teixeira, que a gente fica sonhando e pensando que ainda vai agregar, e na noite de ontem acho que ficou bem claro que, infelizmente, o Alex Teixeira é um jogador que está com muita dificuldade. Ah, falta ritmo. Quando que ele vai ganhar esse ritmo? O Galdames também faltava ritmo e ontem conseguiu fazer um bom jogo. Então, eu acho que cada vez vai ficando mais claro os jogadores que a gente precisa pegar na mão para esse restante da temporada e também para a temporada 2025, e aqueles jogadores que a gente tem que começar a soltar a mão e começar a pensar de que maneira enxugar essa folha. Mais um ponto aqui. Maxime, mesmo tendo errado ontem no lance do segundo gol do Bahia, errou o passe lá na frente, é um jogador que merece sim mais minutagem. Dá muita intensidade, consegue competir num bom nível, tanto para frente quanto para trás. Inclusive, achou 2 bons passes ontem, passes decisivos. Pena que o Alex Teixeira estava impedido. Resumo da ópera. Temos um time que honra as tradições do Vasco, temos um treinador
que o seu trabalho é muito acima da expectativa. Temos um outro modelo de jogo que não precisa ser só cruzar na área e esperar o Verratti decidir com a cabeça. Então, torcedor, eu acho que tem muita coisa que a gente aproveitou da vitória de ontem e feliz mesmo por esse momento que o Vasco vem atravessando. E para encerrar, eu coloquei o homem na capa, coloca aí mais 3 pontinhos na conta do Payet, porque o que ele fez ontem à noite foi algo absurdo. Inclusive, foi tema do meu Faísca Tá On do último sábado. Quando eu falo que para ele permanecer aqui, só depende dele, porque bola no pé ele tem muito, tem e não é pouco. Que isso seja uma constante. E como eu falei lá no início do meu comentário hoje aqui, não precisa ser durante 90 minutos. Se for durante 45 e 60, ele faz muita diferença. E é isso que o torcedor do Vasco espera do Payet. Beleza, galera? Gostou desse comentário? Mais uma vez, dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, que é importantíssimo para fortalecer o nosso trabalho aqui. Abraço, galera, e a gente se encontra durante a semana aqui nessa programação extensa que nós temos, tanto aqui no Ave Mais, como também no Atenção Vascaínos. Valeu!